Bom, vamos parar a música e vamos falar de desenvolvimento. É um assunto que eu amo, que é um assunto que me fez me apaixonar pela pedagogia, que é o desenvolvimento infantil, porque realmente quando a gente compreende as fases do desenvolvimento, que a gente compreende todas as habilidades, todas as competências que são direcionadas àquela faixa etária, a gente consegue fazer com que a criança tenha um aprendizado mais significativo e consegue ensinar de uma forma mais natural. Só que eu, preparando esse material, eu queria uma frase que fosse uma frase de impacto, essa é a verdade. Porque muitas vezes a gente interfere no desenvolvimento justamente pelo que essa frase diz. A frase é a seguinte: amar não basta, precisamos saber amar. Justamente porque em algumas etapas muito significativas do desenvolvimento nós interferimos. Então, quando a criança ela começa a querer ser prestativa, né, começa a querer nos ajudar, muitas vezes a gente fala: não, deixa, a mamãe pega porque é pesado, não deixa, a mamãe faz, isso interfere. Porque se ela está pedindo essa competência, é porque ela já entendeu que ela é capaz. E a gente às vezes barra esse aprendizado por conta de amar demais. A gente, cada fase do desenvolvimento tem uma idade adequada para a criança aprender. E às vezes, por amar demais, a gente acaba interferindo. Às vezes a criança já sabe pôr o sapato, ela já sabe pegar as coisas no armário, mas nós vamos lá e pegamos, nós vamos lá e fazemos porque amamos. Mas esse amor acaba influenciando no futuro. Às vezes a gente olha para os nossos adolescentes: olá, pai! Às vezes a gente olha para os adolescentes e muita gente fala, né, geração Nutella. E eu, compreendendo as fases do desenvolvimento, quando eu olho para eles, eu vejo desnível no desenvolvimento. Porque quando era para eles aprenderem autonomia, era para eles aprenderem identidade, era para eles aprenderem serem ativos, serem colaboradores, isso foi interferido. E assim, hoje eu olho para os adolescentes e vejo a falta dessas habilidades. Não só porque eu entendo, mas porque eu tenho um sobrinho adolescente e os amiguinhos, eu tenho essa convivência com os amigos dele, com os assuntos, né, dos jovens por conta dele. E acabo olhando, quando eu converso com esses adolescentes, acabo vendo esse desnível de desenvolvimento. E é exatamente isso. Nós, por amarmos demais, a gente interfere no desenvolvimento. Eu, quando estou em assessoria ou quando converso com alguma mãe de forma informal, eu ouço: minha filha, nossa, eu dei de tudo para ela e ela não sabe valorizar aquilo que eu dei para ela. Justamente porque falta a origem, que foi a live anterior. Falta a origem, de onde vem isso que você está dando, né? Qual que é o seu esforço para dar isso para ela? Quando a gente não ensina essa base para a criança, quando não tem essa base de origem, elas realmente não aprendem valores, não aprendem a reconhecer, porque não foi lhes ensinado, né? Tem mães também que falam: eu faço de tudo para ele, eu peço para ele lavar a louça, é uma luta. Justamente por isso. Porque quando era para ele ser colaborador, ser ativo, a gente acaba excluindo, né, ele dessa atividade, dessa competência. E quando a gente fala de desenvolvimento, automaticamente nós falamos de rotina. Por quê? Quando a criança ela vai se desenvolvendo, ela começa a pedir competências, né? Começa a pedir habilidades que são necessárias de
pegar. Ai, vou pegar minha mochila. Não, filha, deixa que a mamãe pega. Ai, vou pegar isso. Não, deixa que a mamãe pega. E a gente acaba excluindo essa criança. Por quê? A nossa rotina, às vezes, ela é muito corrida. E a gente não observa. Não observa que aquela criança tá ali para ajudar. É claro, às vezes a gente tem uma rotina corrida, desorganizada. E aí, o que acontece? A gente não dá atenção para a criança. A criança quer ajudar a gente a fazer comida, a primeira coisa que nós pensamos, ai, mas é perigoso. A gente não pensa no desenvolvimento da criança. É claro, eu concordo que a cozinha é perigosa, mas assim, ela pode pegar um legume na geladeira, ela pode pegar uma panela no armário. E assim, além de ela aprender os alimentos, o que é o tomate, a cor do tomate, ela aprende os tamanhos da panela. Ai, filha, eu quero uma panelinha menor, essa é grande, pega a menor pra mamãe. Ai, filha, pega um pote. E ela aprende as formas, porque os nossos potes têm várias formas, várias cores. E assim, além de integrar ela na sua rotina, você começa a ensinar para ela um ensino significativo. Quando a gente exclui a criança da rotina, a gente acaba privando a nós mesmos. Porque quando a gente não elabora uma rotina em que a gente não tem tempo para nós, né? A gente não tem tempo para nós, a criança também não aprende o que é privacidade. Mamães que falam que não tem privacidade, é porque não tem uma rotina elaborada. A gente tem uma rotina diária. A gente acorda, a gente toma café, tem hora para sair para trabalhar, tem hora para chegar no trabalho. Só que a gente não elabora essa rotina de forma significativa para os nossos filhos, né? E se a gente elabora uma rotina, ai, Nicole, eu faço faculdade, é muito complicado para mim. Tá, você tem o seu momento de estudo? Então vamos incentivar essa criança, olha que bacana isso, incentivar essa criança a estudar também. Então assim, filha, ó, a mamãe vai estudar. E aí, para incluir ela na sua rotina de estudos, você pegue lápis de cor, caderno de pintar, revistinha, livrinho, enfim, jornal. Filha, a mamãe vai estudar aqui na mesa grande e você vai estudar aí na mesa pequena. Ainda é hora de estudar. Ainda é hora de estudar. No começo é um pouco complicado, é claro, porque a criança está sendo inserida nessa rotina. Mas depois que ela é inserida e que ela compreende isso, acaba sendo muito mais fácil. E aí ela começa a ter essa habilidade desenvolvida de momento de estudo ou de momento de preparo dos alimentos. Ai, Nicole, mas é muito fácil falar, é muito difícil. E na hora que eu limpo a casa? Inclui a criança, né? É claro que não, pelo amor de Deus, gente, não vai deixar as crianças mexerem em produtos de limpeza, que é perigoso. Mas a gente pode pedir para ela tirar uma capa de almofada, a gente pode pedir para ela tirar o lençol da cama. Ai, mas meu lençol é de elástico. Gente, eu trabalhei com a turma na creche de 1 ano a 3 anos. E todos eles tiravam o lençol mesmo de elástico. É claro que é mais difícil, que o colchão em casa às vezes é mais pesado. Mas ela precisa treinar a força, ela precisa desenvolver o raciocínio. Quando a gente inclui a criança na nossa rotina e ela começa a ser colaborativa, a ser incluída nessa rotina, fica tudo mais fácil. No começo é claro que vai ser difícil, mas depois ela vai conseguir e não é só o colchão que é difícil, ela vai ter habilidade motora, força, enfim, raciocínio de como ela tem que fazer para tirar dali. Então são ensinamentos e são inclusões que são fundamentais para o desenvolvimento das crianças. O maior problema que eu vejo que as mães vêm falar comigo é: não consigo conversar com meu filho. Ele já é adolescente e é super difícil. Então inclui na rotina, uma rotina de conversa. Olha, depois da janta a família ainda não tirou os pratos, se conversa 5 minutos. Depois todos tiram os pratos, lavam a louça, faz uma rotina com regras. Hoje é o seu dia de tirar a mesa, né?
e incluir todos da família nessa rotina. Ah, Nicole, é fácil falar. Meu filho tem TOD, meu filho tem algum que seja necessidade mais detalhada, mais especial. Quanto mais a gente fazer para incluir essa criança nesta rotina, quanto mais nós fazermos para entender essa criança, para entender o desenvolvimento dele, porque assim, a gente fala do desenvolvimento, fala das fases do desenvolvimento, mas a gente também tem que entender que, independente de ter alguma necessidade especial ou não, cada criança tem o seu tempo de aprendizado. Cada criança tem o seu tempo de concentração. Cada criança tem o seu tempo de paciência. Então, quando a gente inclui essa criança na rotina, ela responde de forma positiva e a gente começa a entender o tempo dessa criança na atividade. Se a gente não tem uma rotina, a criança faz o que quer, na hora que quer, porque quer, e o adulto acaba entrando na rotina da criança. E aí é onde a gente não tem privacidade, as crianças dormem a hora que querem, as crianças fazem o que querem. Uma coisa é ligada na outra. A origem, planejamento familiar, como eu vou educar. Porque quando você decide a educação que você quer dar, a origem da sua família, os valores que você tem, as regras que você quer, que o seu companheiro, a sua companheira querem para a sua família, fica tudo mais fácil, a rotina se torna uma coisa mais fácil de desenvolver e aí vem as regras. Porque aí a criança não pode brincar no quarto da mamãe, a criança não pode brincar no banheiro, a criança não pode levar mais que 2 brinquedos para a sala, e aí vem os combinados. Quando ela não faz aquilo que era para fazer, o que acontece? A gente tem que sentar, conversar com aquela criança, ou faz um combinado. Olha, tá vendo? Olha, você não quebrou tal regra. Então agora, lembra do nosso combinado? Lembra quando a gente elaborou as regras? Tinha que guardar os brinquedos? Então agora, esse brinquedo, a mamãe que vai guardar. Mas você não pode pegar esse brinquedo 3, 4 dias. Faça combinados. A criança ela tem que entender, assim como na nossa sociedade, que ela tem direitos, mas ela tem deveres. E quando a gente não traz toda essa base familiar, quando a gente não traz o olhar dedicado ao desenvolvimento, quando a gente não traz a inclusão da rotina e quando a gente não elabora regras coerentes com a nossa família, com o que nós queremos para os nossos filhos, quando chega na adolescência que a gente vê a falta de tudo isso. Tanto na adolescência quanto na vida adulta. A gente, infelizmente, a gente tem essa concepção social que regras é ruim. Que regras, aliás, não é que regras ruins, mas que regras são para ser quebradas, que planejamento é horrível, mas a gente planeja. Quando a gente vai viajar, a gente planeja, a gente vai numa agência de viagem, a gente planeja para onde a gente quer ir, a gente planeja nosso orçamento para fazer aquela viagem. E quando a gente vai ter uma rotina, sabe por quê? A gente compra aquele pacote de viagem, que quando a gente está viajando, a gente tem hora para tomar café. Olá, Deise, tudo bem? Boa noite. A gente tem horas para tomar café, a gente tem horas para sair, para ir pro passeio, a gente tem horas para ir para os passeios. Então, assim, planejamento, rotina e regras não são ruins. É o que trazem o equilíbrio, E é tudo interligado. Com a rotina, a gente consegue ter horário de sono, a gente consegue ter um melhor desenvolvimento das crianças. E elas têm que entrar. Eu vejo muita mãe, e assim, que se perde. Por quê? Quando a criança nasce, eu sei que é muito complicado, gente. Porque chora, você ainda não sabe aquela criança mamar, e aí você não sabe dar mamar quando é o primeiro filho, quando já é o segundo ou terceiro, vai melhor, Mas quando é o primeiro filho, ai, chora, e aí, não sei o que.
mãe de primeira viagem é mais preocupada porque não sabe, enfim. Olá, Tami, tudo bem? Boa noite. E mãe de primeira viagem é mais desesperada e o que acontece? A gente acaba entrando na rotina. E eu converso com algumas mães que falam assim, minha bebê tem 3 anos e não dorme à noite. Olá, Lu, boa noite. Minha filha tem 3 meses e não dorme à noite. Só que a gente, falando de desenvolvimento, e é a frase que eu falei no início, a gente tem que aprender a amar. E aí, quando o neném é novinho, a gente, às vezes por estar cansado, a gente, olá! E por estar cansado, o que a gente faz? Dá mamar e deixa a criança dormir de dia. Vamos incentivar a criança a ficar acordada de dia, para você descansar à noite. Se você entrar na rotina da criança, quando ela vai crescendo, ela vai entendendo que quando ela chora, todo mundo vem, que quando ela faz aquela carinha, sabe? Aquela carinha que dá vontade de morder, ela vai ganhar. E uma das primeiras habilidades que a criança desenvolve é a influência. E ela começa a entender que se ela chora, alguém vem. Que se ela faz aquela carinha, alguém dá. E se você não estipula uma rotina de acordo com a faixa etária, né, de acordo com a família, de acordo com a origem da família, ela acaba dominando essa rotina. E é aí que muitas mães se perdem, porque não tem hora para acordar e não tem hora para dormir. É 11, meia-noite, a criança está acordada, está pulando. Então vamos fazer uma rotina mais pensada na criança, né? Vamos incluir a criança na rotina. Então, ai filha, é perigoso ficar na cozinha? É, mas olha, a mamãe vai te ajudar. Então, você pega os legumes, a mamãe vai picar. Ou então dá uma faquinha sem ponta. Olha, filha, vai descascando, tem que fazer assim com a faquinha. Faca sem ponta, gente. Dependendo, pelo amor de Deus, gente, dependendo da idade da criança. Olá, boa noite. E dependendo da idade da criança. Mas já começa a introduzir a criança na rotina. Seja na cozinha, seja na faxina, tirando as fronhas da almofada, levantando as coisas do chão, tirando os objetos das prateleiras. A gente tem uma cultura muito ruim, que é a da exclusão. E sim, a gente exclui os nossos filhos da nossa rotina, a gente exclui o nosso filho até do próprio desenvolvimento dele. Porque quando ele está na idade certa, o nosso amor faz por eles. Então ele já sabe colocar o sapato, mas você vai lá e coloca, porque você ama. Só que quando você toma a iniciativa por ele, ele perde o aprendizado dessa competência de tomar iniciativa. Quando seu filho propõe a te ajudar e você fala não, você perde a oportunidade dele aprender a habilidade de cooperação. Então e essa frase que eu falei no começo da live, o problema não é amar. Aliás, não é essa, deixa eu ler de novo. Não basta amar, precisamos saber amar, é justamente isso. É amar de uma forma que a gente não tira o aprendizado, que a gente não tire o desenvolvimento, que a gente inclua as crianças na nossa rotina, que a gente tenha regras que possam ser significativas, que possam ser incluídas em toda a fase do desenvolvimento e de acordo com a faixa etária da criança, né? E o Academia de Mães, né, nessas 3 lives, que semana que vem tem outra, a gente vai falar justamente dos adolescentes. É justamente isso, é ter um olhar direcionado, né, para aquela criança, para o desenvolvimento dela. Eu vejo muita mãe que fala assim, não deixa ele comer sozinho não. Aí ele suja tudo, ele derruba tudo. Então vamos direcionar o olhar? Porque pra gente já é automático, a gente não repara. Mas você já parou pra pensar que a criança tem que fazer uma força e tem que ter um jeito certo de pegar o talher?
Só que o talher vazio é uma coisa. E além da força que ela tem que segurar o talher, ela tem que ter a coordenação motora para levar esse talher até o prato, pegar a comida, equilibrar a colher, a comida, com a força que ela tá fazendo para segurar e ainda ter o movimento de levar até a boca. É direcionar o olhar, gente. É mágico. Desenvolvimento infantil é mágico, é mágico. A gente consegue resultados maravilhosos. Eu vou contar uma experiência que eu tive logo quando eu comecei, eu ainda fazia faculdade, e que eu saí de uma instituição de necessidades especiais e fui para uma instituição de educação infantil. E eu tinha 15 dias nessa instituição. E aí, só deixa eu ver o horário, né? Ainda dá. E aí, o que aconteceu? A professora que ficava comigo na sala ficou doente. Ela pegou dengue. Foi uma época que tava muita gente pegando dengue. Eu nunca tinha feito um planejamento. Eu tava começando a entender a rotina da escola, as regras, os horários, tudo isso. E para ajudar, como o atestado dela era de poucos dias, acho que era de uma semana, a princípio, a diretora falou: olha, Nicole, você vai ficar sozinha, mas qualquer coisa a gente te ajuda. Você grita, né? Tem a sala da frente, a sala do lado. Eu falei, tá bom. Aí eu segui e, pra minha ajuda, o planejamento daquela semana não estava pronto. Eu nunca tinha feito planejamento, só a atividade na escola. Fazia 15 dias que eu estava trabalhando, eu também não conhecia direito as crianças e nem sabia o nome de todas. Gente, era uma turma de 3 anos com 21 crianças. E aí, a primeira semana que eu planejei, falei, nossa, que da hora! Mas eu planejei de acordo com o que eu queria fazer com eles. E foi uma... Gente, essa primeira semana foi uma bagunça, eles não me obedeciam, eu não conseguia nada com eles, enfim. Aí chegou sexta-feira, eu com a cabeça desse tamanho, o que eu fiz? Vamos pensar, vamos estudar e vamos fazer, porque eu vou conseguir, né? A profissão que eu estudo, vamos lá, eu vou conseguir. E aí, pensei em cada um, ai, fulano gosta de brincar disso, ciclano gosta de brincar daquilo, aquele que eu não lembro o nome, que tem o gêmeo na outra sala, foi assim. E eu fiz o planejamento de acordo com o que eu via neles. Gente, foi mágico, deu tudo certo. E aí chegou a hora do almoço. E o pior era depois da hora do almoço, que era a horinha de dormir. Porque aí eles queriam pular no colchão, eles queriam fazer tudo. E como eu era nova, aquela carinha que você não resiste, eles faziam. Só que não era uma, 2, 3 carinhas, eram 22 carinhas. Pulando no colchão, não sei o que você quiser. Falei, gente, vou incluir eles. Então, enquanto eles iam voltando do almoço, eu falava pra eles, pega lá na sua bolsa o lençol e vamos formar a cama. E aí eu ia ajudando a arrumar eles a cama, ajudando. E aí, aqueles que eram mais pilhadinhos, o que eu fazia? Eu falei, olha, gente, a Pro agora vai contar história pra vocês dormirem. Então, chamei os mais... Comecei com os mais agitados. Falei, vai lá, na biblioteca, pega 2 livros. Cada um pega um livro que a gente vai decidir. Vamos fazer votação. E aí, gente, foi mágico. Eles voltavam, eles iam até a bolsa, eles pegavam os lençolzinhos, a gente já ia colocando, eles já colocavam um sapatinho onde tinha que colocar, e deitavam e ficavam todos de ladinho assim, ó, esperando eu sentar para contar a história. E aí eu comecei a fazer os 2 últimos que voltavam do almoço. Olá, Juninho, tudo bem? Boa noite.
E aí eu comecei a fazer os 2 últimos que voltavam do almoço, eu pegava o livro. Só que eles sabiam que para eu começar a ler a historinha para a hora de dormir, tinham que todos estar deitados. Então o que eles faziam? Ei, colega, deita! Colega, a Pro quer falar a história, eu quero ouvir a história. Então eles mesmos, né, já iam chamando a atenção dos amiguinhos que estavam demorando para deitar, para ouvir a história. E aí a rotina do sono, que era o meu maior pavor, virou a minha maior realização. Porque era mágico ver todos eles, gente, 22 crianças de 3 anos deitadas assim, ó, ouvindo a história. Tinha criança que... Olá, sim, boa noite. Tinha criança que esquecia até da chupeta porque a história era muito mais legal. Ou então, porque a história era que ele tinha pego na biblioteca. Então ele estava muito ansioso para ouvir a história. E aí foi, gente, foi tranquilo. Então, é isso, a gente precisa incluir as crianças na nossa rotina. Quanto mais a gente inclui as crianças, quanto mais a gente respeita as fases do desenvolvimento... Boa noite, Si! Quanto mais a gente respeita as fases do desenvolvimento, mais a criança responde. Tá? Então, assim, vamos repensar, né? Nossa, minha filha quer me ajudar a fazer faxina. Ai, mas tem produto. O que ela pode fazer comigo? Eu vou dar pra ela, que vai ser maravilhoso, que ela vai adorar, ela vai lavar o banheiro. Ai, vai lavar o box, vai adorar. Ó, mas cuidado pra não estragar, que é água e sabão. Água e sabão só. Tira tudo, vamos lá. Ai, o que eu posso fazer? Mas minha filha é pequena. Gente, vamos fazer uma gincana da faxina. E levanta as coisas. Quem levantar mais objeto ganha. Ou quem tirar mais capa de almofada ganha. A gente precisa incluir as crianças na nossa rotina. Porque geralmente quando a gente está fazendo uma atividade, a gente exclui. Outra coisa que a gente exclui muito a criança é geralmente... E assim, é sem perceber. Eu sei que é sem perceber. Porque eu já fiz isso. Hoje, é claro, com conhecimento a gente começa a direcionar o nosso olhar naquilo que as crianças precisam. Mas a gente precisa ter as crianças perto. Porque o mundo aqui fora, gente, tá cada vez pior. A gente às vezes fala, nossa, as pessoas na rua não dão bom dia. Seu filho dá bom dia? Você ensinou ele a dar bom dia? Como que ele vai aprender? Como vai ser significativo? Olá, boa noite, Tatiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Como que ele vai aprender se a gente não fala pra ele? Tem muita mãe que fala assim, quando se torna mãe, eu vou voltar um pouquinho, tá? Na live anterior, que foi sobre planejamento. Mas tem muita mulher que quando se torna mãe, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque agora eu sou mãe. Gente, vamos trazer as nossas vivências para os nossos filhos. Por quê? Obrigada, Si. Por quê? Quando a gente fala em experiência, a gente inconscientemente mesmo, o nosso cérebro sabota a gente. Quando a gente pensa numa experiência, a gente faz assim: eu fiz, não deu certo. Filho, você não vai fazer porque não dá certo. E ele não aprende. Mas quando a gente traz uma vivência, ai mãe, eu quero ser músico. Então, filho, quando eu tinha sua idade, eu queria ser bailarina. Só que bailarina era muito caro. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que arranjar um emprego para ter dinheiro, para conseguir me aprimorar no balé. Mas eu tive um problema, eu machuquei a perna e não consegui. Então, o que a mãe te fala? Porque a mãe passou. Você pode começar a trabalhar, né? Ou estudar, dependendo da idade dele. Então estuda, filho, estuda bastante.
Porque aí, como você quer ser músico, você vai ter que estudar, fazer faculdade, para ter uma profissão, para conseguir se dedicar à música, para fazer faculdade de música, para fazer curso musical, curso de produção e curso do que você quiser. Mas você precisa aprender a se empenhar. E se a gente não tem a base de quem nós fomos, como mulher, como homem, enfim, a gente não traz essa vivência. O que falta hoje, eu vejo muito, é boas conversas. Tem muita mãe que fala, eu queria tanto que meu filho conversasse comigo, mas quando você para pra conversar com ele? Faz parte do desenvolvimento. Tem uma época que a criança quer falar horrores. Horrores. E a gente não entende nada. E aí o que a gente fala? Ai, filho, chega, mamãe tá com dor de cabeça, mamãe não aguenta mais ouvir você falar. Ai, filho, mamãe tá cansada, a gente pode conversar depois? E aí, o que acontece com o desenvolvimento? Lembrem-se, o desenvolvimento da criança é um fio contínuo. Cada nó que você dá, ele vai carregando, ele vai carregando, ele vai carregando. E aí chega na adolescência, ele não conversa com você, porque ele tem marcas de quando ele era criança, você não conversava com ele. Tudo que a gente faz para o desenvolvimento infantil, os nossos filhos crescem carregando essas marcas. Então vamos redirecionar o olhar para essas marcas serem mais positivas possíveis, para essas marcas serem mais enriquecedoras possíveis. A gente ama demais e acaba interferindo no desenvolvimento. É triste, mas a gente interfere. Né? É por amar que você tem que falar pro seu filho, não, filho, pega lá a sua bolsa pra gente sair. Não, filho, põe o sapato que a mamãe espera. Não, filho, senta aqui com a mamãe, que a mamãe tá comendo, você come também. São esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E aí, quando chega na adolescência, você tem essa conexão. E aí, na adolescência, que é o momento que eles mais precisam, a gente tem esse vínculo fortalecido. Gente, eu ficaria horas falando de desenvolvimento infantil. Porque o desenvolvimento infantil mudou a minha vida. Foi o que me fez me apaixonar, não só pela educação, mas principalmente ter mais empatia pelos outros. Porque eu comecei a compreender que às vezes era o problema do próximo e não era o meu problema. Que eu comecei a entender que às vezes aquela pessoa que eu dei bom dia e não me respondeu, porque ele não teve a base da educação daquele, da importância daquele bom dia. Eu comecei a perceber que quando uma pessoa grita comigo, é porque provavelmente alguém grita com essa criança. Alguém gritou, desculpa, com esse adulto. É tudo ligado. Então a gente precisa... é muito bom. A gente precisa entender melhor as nossas atitudes, o nosso comportamento, porque nós somos espelho. E cada vez que a gente fala para o nosso filho, não, deixa que eu faço, não, eu não preciso de ajuda, a gente afasta ele e a gente bloqueia o desenvolvimento. É muito bom, você chegou atrasada porque começou às 9 horas, tá? Na próxima vez, semana que vem, eu vou falar de adolescente, aí você chega no horário, às 21 horas na quinta-feira. Mas muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a todos que estiveram presentes hoje. É um assunto que eu amo, então pra mim falar de desenvolvimento é um aprendizado dividido. E é somente o que eu quero, dividir conhecimento pra nossa família, porque a sua família também é minha família. Ah, bom, não chega atrasado na próxima, hein? Porque a nossa família, a sua família é a minha família, porque é a família que eu vou conviver lá fora, né?
O seu filho amanhã pode ser o médico que me atende. Então, quando eu te ajudo no desenvolvimento dele, quando eu te ajudo a ter um... Semana que vem, amiga, semana que vem vai ser show. E quando eu ajudo você, eu trago essas conversas, né, que são abertas, que falam do desenvolvimento, que falam do aprendizado da criança, é pra gente ter uma convivência melhor. E não sou só eu e você, mas em si a nossa sociedade, que é o que falta. É empatia, é conhecer, é observar, é direcionar o olhar àquilo que realmente importa. Muito obrigada a todos. Acabou. Eu vou me despedir agora com grande dor no coração, porque eu ficaria aqui, ó, falando há horas com vocês. É muito bom fazer essas lives. Muito, muito, muito obrigada por tudo. E semana que vem, às 21 horas, o tema é adolescentes. Não percam. Um beijo a todos. Tchau, tchau e até a próxima.